Senhor, ninguém veio aqui ouvi-la, todos vieram ouvir a tua voz. Por isso fala, Senhor, fala que teus filhos estão te ouvindo, e usa a tua filha poderosamente. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Subi correndo porque eu fico com vergonha. Ele sempre faz isso, eu falo para ele não fazer, mas ele faz. Aí eu subi correndo, mas não deu tempo. Amém. Graça e paz, igreja. Uma alegria estar aqui com vocês. Iniciando uma semana na casa do Senhor. Uma semana que, eu creio, muitas bênçãos nos alcançarão. Tem promessa de Deus na minha vida, tem promessa de Deus na sua vida. E se você hoje está aqui, não foi por um acaso. Você não veio aqui por um acaso. Você veio aqui porque o Senhor te trouxe. Você veio aqui porque tem promessas do Senhor para ser cumprida na sua vida. Você crê nisso? Amém. E a gente está estudando sobre Jeremias, né? A gente já está chegando no final, mas a gente acha que já está íntimo de Jeremias desde o primeiro culto que o bispo falou que a gente ia estudar tanto Jeremias que ia estar chamando ele de Jerê. Né? E aí a gente lá em casa fica rindo, fica brincando assim, ó, hoje tem Jerê, hoje tem Jerê. Mas tem sido um tempo muito bom, sabe? A gente está estudando, a gente está aprendendo com um profeta. O bispo sempre fala com a gente não está lendo um livro, a gente está falando de um personagem, de uma pessoa, né, que viveu naquele tempo, e isso é inspiração para nós, porque a gente acha assim, isso aí foi só lá no tempo de Jesus. Não, tudo que aconteceu no tempo de Jesus, né, nos mostra que foram homens, mulheres como eu e como você. E nós temos também hoje, né, o privilégio de poder falar do Senhor Jesus. Amém? E hoje a gente vai estudar um pouco sobre o capítulo 31. Mas antes de eu ler, porque eu vou ler o capítulo todo, tá? Por quê? São duas coisas. A gente está no movimento como igreja, né? Todo mundo sabe, a gente está fazendo toda aí nas redes sociais, na mídia da igreja, a gente tem falado nos avisos, uma maratona bíblica. Todos os dias, às 6 da manhã, e à noite varia um pouco. Normalmente no dia de culto, é depois do culto. Quando não tem culto, costuma ser 8 horas. Uma maratona bíblica. O que é isso? Nós estamos como igreja lendo a Bíblia em voz alta. E isso tem sido muito edificante. Por quê? Porque a palavra por si só, ela nos limpa, ela nos lava, ela nos corrige, ela nos ensina. Não precisa ninguém vir falar, a própria palavra, o verbo que é Jesus. Então eu vou ler todo o capítulo para que a gente possa todos os dias aprender a ter contato com a palavra, porque a palavra fala direto para mim e para você. Então eu não vou sair daqui hoje e falar assim, eu não vou ter essa oportunidade. Eu vou ler a Bíblia com a igreja inteira. Porque a gente tem vindo aqui, né, às vezes vem 2, 3 pessoas. Eu sei que o horário às vezes é complicado por causa de trabalho e tudo. Mas a gente está vindo aqui. Mas hoje eu tenho a oportunidade de ler com todos vocês. Então nós vamos ler o capítulo todo. Aí depois a gente vai falar alguns versículos, mas eu queria ler com vocês toda a Bíblia. E eu tenho certeza que o Senhor, só em você ler, o Senhor tem coisa para falar com você nesse capítulo de Jeremias. Porque Jeremias, ele foi conhecido, né, como profeta chorão. Ele trouxe palavras de juízo, palavras de destruição. E aí todo mundo fica com medo de ouvir Jerê. Todo mundo fica com medo. Mas Jeremias não trouxe só a palavra de juízo. E o capítulo 31, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre o amor, sobre a restauração, sobre a nova aliança que Deus fez com aquele povo, que era como eu e como você. Porque a gente acha assim, aquele povo lá na Bíblia, aquele povo lá de fora que não conhece Jesus. Mas, infelizmente, hoje, dentro das próprias igrejas, tem pessoas com o coração endurecido, tem pessoas rebeldes, tem pessoas desobedientes. E aquele povo lá no tempo de Jeremias foi um povo desobediente. Foi um povo rebelde. E o Senhor veio com juízo. E Jeremias lamentava e chorava por aquele povo. E eu e você, muitas vezes, não estamos chorando por aquele que está perdido lá fora. O amor de muitos esfriariam, diz a Bíblia. E a gente acha que é o amor daquele que está lá fora. Mas eu vou dizer para você, quando a palavra diz, o amor de muitos esfriariam, inclui a mim e a você, infelizmente, muitas vezes. Porque nós esquecemos que nós estamos aqui, na transitoriedade, por um propósito.
Nós estamos aqui porque nós temos uma missão. Nós temos o propósito de adorar ao Senhor. E quando nós adoramos ao Senhor, nós obedecemos aquilo que Ele nos pede, aquilo que Ele nos manda. E Ele diz para mim e para você: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí a gente acha assim: não, falar de Jesus, fazer discípulo é para quem é líder, é para pastor, para diácono, para missionário. A Bíblia não diz: pastor, vai e faça discípulo. Missionário, vai e faça discípulo. A palavra diz: ide fazer discípulos de todas as nações. Então Jeremias chorava por um povo idólatra. Jeremias chorava por um povo de coração duro. E aí ele foi conhecido como ser um profeta chorão. E eu tenho pedido a Deus todos os dias que Ele me dê um coração ousado. Ele me dê ousadia para que as pessoas que passem por mim não deixem de ouvir da minha boca uma palavra do Senhor. Eu não sei, eu peço que sejam palavras doces, porque é difícil. Foi difícil para Jeremias dizer para alguém: você vai morrer, porque você está sendo desobediente ao Senhor. Então eu peço ao Senhor que seja diferente. Mas se Ele vier para mim falar que eu tenho que dar uma palavra de juízo, eu tenho que trazer uma palavra de juízo. Mas Jeremias está aqui para mostrar para mim e para você que é possível falar do amor de Jesus. Porque mesmo em meio à desobediência, ao pecado, nós temos um Deus que nos ama profundamente. E a palavra dele diz que Ele veio para restaurar. Ele veio para perdoar pecados. Ele veio para nos dar uma nova aliança. Ele faz uma aliança nova comigo e com você essa noite. Amém? Então vamos lá para Jeremias 31. E quando eu falei, né? Eu estava conversando com alguém ontem, não lembro quem foi, eu falei, não, foi com a Isabela. Lá, a gente estava na Santa Convocação e teve um pastor Jonatas Câmara. Ele é lá do Amazonas. Gente, a história, eu estou aqui falando de Jeremias, agora eu lembrei. A história da igreja dele é uma igreja muito grande, com muitas, assim, mas histórias, assim, que nos constrangem, sabe? Porque a gente tem aqui, a gente reclama muitas vezes que o ar não está funcionando, está ruim, está calor, a gente reclama. E a igreja dele é uma igreja de ribeirinhos, né? Os pastores, os missionários deles moram em lugar que, para chegar, às vezes, ele falou, leva mais de 40 dias, né? 30 dias de barco. Então, quando está cheia, né, normalmente, eles pedem para os pastores saírem, irem para uma região mais de centro, né? Porque a maré vai enchendo, e ele diz que as casas lá, eles vão colocando madeiras, né? Para a pessoa ir subindo, conforme a maré vai subindo, e às vezes chega até o final, né? Assim, o teto. Tem horas que não dá. E ali, quando enche no Amazonas, aí eles falam que é muito jacaré, é cobra, e os jacarés, como não têm o que se alimentar, eles ficam tentando pegar as pessoas, né? E aí eles falam, né, para os pastores irem embora. E a maioria dos pastores diz assim, ele é pastor também, mas é o pastor presidente, que eles não vão, porque o povo está ali. Então eles estão ali pelo povo. E aí ele falou que teve um dia, um lance desses, que um pastor pegou um chofar, né, é tipo uma trombeta, não sei. Eles falam chofar, não, chifre, assim, aquele negócio que chama boi. É isso, chofar é isso, né? Chama boi. E aí ele tocou e vieram muitas pessoas de barco, né, famílias inteiras de barcos, e ficaram os barcos e o pastor no barco pregando para aquelas famílias. E às vezes a gente fala assim, choveu, encheu ali na Pereira da Silva, não vou para a igreja hoje não, porque a água está aqui, ó, na minha canela, e eu não venho para a igreja. E aí, por que eu estou falando isso, né? Eu entrei nisso. Porque ele ficou, a pregação dele, depois que ele deu o testemunho dele, ele leu a Bíblia. Ele leu. A pregação dele foi só leitura de Bíblia. E ele falando da palavra, e a Isabela olhou para mim e falou assim, que pregação linda, né? Eu falei assim, é. E você percebeu que foi só leitura da Bíblia? Foi só leitura da Bíblia. Ele leu um capítulo de Mateus e só leitura da Bíblia. Então, a palavra de Deus, por si só, ela fala.
A palavra de Deus por si só não precisa de ninguém aqui para representar. E é por isso que eu digo para você, você na sua casa, é você e o Senhor com a palavra de Deus. É bom a gente vir aqui porque a gente tem comunhão, a gente encontra irmãos que professam a mesma fé, que nos ajudam. Mas é a sua intimidade com Deus, é você com Deus que Deus vai falar. Não precisa de alguém vir aqui. E esse capítulo de Jeremias fala sobre isso também, na Nova Aliança, que não precisa de ninguém, é você e Deus. Amém? Então, o capítulo 31 começa assim. Naquele tempo, declara o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será reconstruída. Mais uma vez, você se adornará com seus tamborins e sairá dançando com os que alegremente festejam. De novo, você plantará videiras nas colinas de Samaria. Videiras que os lavradores plantarão e cujo fruto desfrutarão. Porque chegará o dia em que as sentinelas gritarão nas colinas de Efraim. Venham e subam a Sião, ao Senhor, o nosso Deus. Assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Jacó. Gritem, exaltando a principal das nações. Proclamem e deem louvores, dizendo, o Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel. Vejam, eu os trarei da terra do norte. Eu os reunirei dos confins da terra. Entre eles estarão o cego e o aleijado, mulheres grávidas e em trabalho de parto. Uma grande multidão voltará. Voltarão com choro, em meio às súplicas eu os trarei. Eu os conduzirei às correntes de águas, por um caminho plano, no qual não tropeçarão. Porque eu sou o pai de Israel e Efraim, é o meu primogênito. Ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclamem nas ilhas distantes. Aquele que dispersou Israel o reunirá, e como pastor vigiará o seu rebanho. O Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias de ovelha e das vacas serão como um jardim bem regado e nunca mais se entristecerão. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo e lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Satisfarei os sacerdotes com fartura e o meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor, contenha o choro e as lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo, por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Os seus filhos voltarão para a sua pátria. Ouve claramente, Efraim, lamentando-se. Tu me disciplinaste como um bezerro indomado e aceitei a correção. Traz-me de volta e eu voltarei, porque tu és o Senhor, o meu Deus. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Depois que entendi, bati no peito. Estou envergonhado e humilhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Não é Efraim, o meu filho querido? Eu queria que vocês, quem está com Bíblia, marca aí o versículo 20. Quem está no celular, marca lá também no celular. Guardem o verso 20, que diz assim. Não é Efraim, o meu filho querido? O filho de quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Por isso, com ansiedade, o tenho no coração. Tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Coloque marcos e ponha sinais nas estradas para você. Preste atenção no caminho que você trilhou. Volte, ó Virgem Israel.
Retorne para as suas cidades. Até quando você vagará, ó filha rebeldes? O Senhor criou algo novo nesta terra. Uma mulher abraça um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Quando eu os trouxer de volta do cativeiro, o povo de Judá e das suas cidades dirá novamente esta palavra: o Senhor a abençoe, ó morada justa, ó monte sagrado. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os que conduzem os rebanhos. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então acordei e olhei ao redor. O meu sono tinha sido agradável. Virão dias, declara o Senhor, em que semearei o povo de Israel e o povo de Judá com semente de homens e animais. Como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar e destruir e trazer desgraça, assim os vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Então, chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão, para tirá-los da terra do Egito, porque quebraram a minha aliança. Apesar de eu ser marido deles, declara o Senhor, esta é a aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, declara o Senhor. Porque eu lhes perdoei a maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Eu falei com vocês ainda agora. Chegará dias que ninguém mais precisa te falar do Senhor, porque a palavra está aqui. E aqui está dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. E para a gente conhecer ao Senhor, a gente tem a Bíblia que fala de Jesus. Continuando aqui. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que estabeleceu leis fixas para que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam, o seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se essas leis fixas desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os adolescentes de Israel de ser uma nação, os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se os céus em cima puderem ser medidos e o alicerce da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel, por tudo que fizeram, declara o Senhor. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que esta cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. A linha de medir será estendida diretamente até a colina de Garebe, indo na direção de Goa. Todo o vale onde cadáveres e cinzas são jogados, e todos os terraços que dão para o vale do Cedron, a leste até a esquina da porta dos cavalos, serão consagrados ao Senhor. A cidade nunca mais será arrasada ou destruída. Amém? Vamos orar? Deus amado, Deus querido, está aqui, Senhor, a Tua palavra, Pai. A Tua palavra que é viva, a Tua palavra que edifica, a Tua palavra, Deus, que exorta, que ensina, que consola, que conforta. Que a Sua palavra encontre hoje em nossos corações terra fértil, Senhor. Para que a semente, Deus, que está sendo plantada possa germinar. Para que a semente possa frutificar. E que nós possamos, Deus, instruídos pela Sua palavra, Senhor, anunciarmos, Deus, o Teu amor, a Tua misericórdia. Que nós possamos anunciar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Porque não queremos, Pai, somente sermos alimentados. Nós queremos ser aqueles que alimentam. Nós queremos ser aqueles, Deus, que levam a Tua palavra, Senhor. Aqueles que ajudam outras pessoas, Deus, a se aproximar de Ti. Por isso que a Tua palavra venha hoje e faça morada em cada coração aqui, Pai. Que a Tua palavra nos ensine, que a Tua palavra seja verdade, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, Pai. É o que nós oramos essa noite e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então hoje você pode dizer que você já leu a Bíblia um capítulo todo. Amém?
Hoje você já pode dizer, eu li um capítulo inteiro da Bíblia. Se você leu mais de um hoje, que bom, né? Você leu 2, leu 3, mas quem não leu nenhum durante o dia todo, hoje já leu um capítulo inteiro. E eu vou falar um pouquinho sobre os primeiros versos, né, de 1 a 6, que a gente consegue ouvir nesses primeiros versos, através de Jeremias, a doce voz do Senhor, a doce voz de Deus dizendo, né, que trará o povo de volta, tirará o povo do exílio. Ele falando que ele ama aquele povo, dizendo que ele ama aquele povo. Então ele está dizendo para mim e para você hoje, eu amo você. Não importa o seu pecado, não importa os seus erros, não importa o que você fez até aqui. Importa que o Senhor está te dando uma chance de você se arrepender dos seus pecados. Porque o Senhor, Ele não só vai te perdoar, como a palavra diz, Ele esquecerá os seus pecados, jogará no mar do esquecimento. Então o Senhor espera de mim e de você hoje uma atitude de arrependimento. Ele espera de mim e de você uma atitude de obediência. Então os primeiros versos já falam desse amor, um amor inabalável. Era um povo idólatra, um povo que estava com o coração duro, mas o Senhor os perdoou. Quanto mais hoje que nós estamos debaixo de uma nova aliança, Deus nos perdoaria? Nós somos alcançados pelo amor de Jesus. Nós temos um intercessor junto a Deus, que é Jesus. Então, se Deus naquele tempo perdoou aquele povo, quanto mais hoje que nós somos resgatados, remidos pelo amor de Cristo, Deus nos perdoará. Então a gente já ouve esse amor do Senhor, já ouve essa voz do Senhor falando através de Jeremias, que Ele ama aquele povo e Ele os trará de volta. Os trará de volta para a terra que Ele tinha prometido. Ele tinha prometido para o povo uma terra que manava leite e mel. Assim como Ele promete para mim e para você. Bênçãos, tem promessas, mas muitas vezes nós não alcançamos as promessas do Senhor. Por quê? Nós somos ingratos, temos corações endurecidos, somos desobedientes. E aí a gente fala assim, mas eu oro e nada acontece, eu faço e nada acontece. Mas você está realmente ouvindo aquilo que o Senhor está te falando? Você tem obedecido fielmente à voz do Senhor? O que o Senhor tem pedido para você é abrir mão, que você ainda não abriu? E se você ainda não abriu mão daquilo que o Senhor te pediu, a sua promessa não vai chegar. Mas não é porque o Senhor é ruim, porque a palavra diz, bom só existe um, que é o Senhor. A nossa promessa tarda a chegar porque nós tardamos em obedecer. A nossa promessa ainda não chegou porque nós ainda não obedecemos aquilo que o Senhor tem pedido para mim e para você. Nós estamos deixando de abrir mão da nossa promessa por prazeres momentâneos, por prazeres do mundo. Mas que bom que nós temos um Pai que nos ama com amor incondicional. E Ele é capaz de perdoar os nossos pecados e nos dar uma nova chance. Todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovam nas nossas vidas. A gente estudando Jeremias, a gente vê que Jeremias, ele pede ao Senhor, que o Senhor não traga juízo para o povo que não seja compatível com a misericórdia. Porque se o Senhor trouxer juízo para o povo, se o Senhor trouxer juízo para nós, somente por juízo, nós seremos consumidos. E Jeremias chora e diz, Senhor, não traga o juízo que não seja compatível com a sua misericórdia. Porque se nós recebermos só o juízo de Deus, nós vamos ser consumidos. Mas Deus é bom e Ele derrama misericórdia sobre as nossas vidas. Ele derrama misericórdia sobre a minha e sobre a sua vida, porque o amor dEle é leal. A vontade do Senhor é que ninguém se perca, ninguém. E é por isso que as misericórdias dEle se renovam todas as manhãs da nossa vida, amém? Jeremias, já nos versos, a partir do verso 7, que vai falar sobre essa nova aliança, né? É o tempo que o Senhor está trazendo de volta ao povo. Ele fala da promessa de abundância, né, de bênção para o povo. Ele diz que ele vai juntar as pessoas, ele vai trazer, né, as que estão aumentando, os cegos, aleijados, ele vai trazer
todos de volta, todos. E ali ele vai fazer aquele ajuntamento de pessoas. E ele vai fazer aquele ajuntamento de pessoas para restaurar a vida daquelas pessoas. E ele promete abundância. Ele promete alegria em vez de choro. Ele promete alimento. E não é só alimento físico, é alimento espiritual, alimento para a alma. E o Senhor está te trazendo hoje aqui, Ele está te reunindo hoje aqui, porque Ele quer trazer alimento para a sua alma. Ele quer trazer para você a oportunidade de você hoje se reconectar com Ele, de você colocar a sua vida completamente diante dEle, de se entregar completamente a Ele, para que as bênçãos dEle possam ser derramadas sobre a sua vida. Ele faz uma nova aliança com o povo. A aliança do Antigo Testamento, a primeira aliança, foi talhada em tábua, foi escrita em tábua. E aqui em Jeremias 31 ele fala que a nova aliança será feita no coração. A nova aliança será feita nos corações. Lá no versículo 33 diz assim: esta é a aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então a promessa da nova aliança hoje é escrita no meu e no seu coração. Não está mais em tábuas. O Senhor te deu a oportunidade de viver uma nova aliança. E para a gente viver essa promessa, a gente precisa mudar a nossa mente, mudar o nosso coração, mudar a nossa vida. Uma nova mentalidade, uma nova atitude, para que a nova aliança do Senhor faça sentido na minha e na sua vida. O Senhor te chamou hoje aqui porque Ele está renovando com você a aliança. E a nova aliança, ela fala primeiramente dos atributos do Senhor. Ela fala da bondade do Senhor. Ela fala da lealdade do Senhor. Ela fala do amor do Senhor. Porque quando Ele faz uma aliança nova comigo e com você, Ele está dizendo: filho, filha, eu te amo. Eu sou fiel. A minha promessa se cumprirá, porque eu não sou um Deus para mentir. Então, a primeira, quando Ele faz uma nova aliança, Ele está renovando na sua vida uma promessa. Ele está dizendo: olha, eu sou o Deus da sua vida. Eu tenho amor leal. A primeira vez que Ele fala comigo e com você, Ele está dizendo: estou renovando e estou te dizendo que eu sou um Deus bom. E depois Ele vai falar na nova aliança, né, de algumas características. Ele fala sobre o conhecimento direto de Deus, que a gente já falou aqui, que não precisarão mais outras pessoas ensinarem um ao outro, né, porque todos conhecerão. Mas para que todos ainda conheçam a verdade e a palavra de Deus, ainda falta coragem e ousadia em mim e em você, de espalharmos o Evangelho do Senhor. Porque chegará esse dia, eu creio, que todos conhecerão a verdade. Todos conhecerão a Jesus. Todos, sem exceção. E eu quero que o dia que o Senhor voltar, eu possa ter frutos para dizer para Ele: Senhor, eis aqui as minhas mãos. Eu falei do seu amor. Eu não me calei. Eu quero que o dia que o Senhor chegar, que eu estiver frente a frente com Ele, eu tenha essa oportunidade de dizer: Senhor, eu falei da Tua palavra. Eu não me envergonhei. E esse dia em que eu não vou precisar mais falar do amor do Senhor, porque todos conhecerão a verdade, chegará, eu tenho certeza. E eu creio, eu tenho pedido a Deus a cada dia: Deus, me dá ousadia, para que mais pessoas possam ouvir do Senhor. O Senhor está te chamando hoje para fazer a diferença. Ele está te dando uma oportunidade hoje de você ser diferença na vida de outra pessoa. Ele renovou uma aliança nova com você para que você possa levar a palavra dele para outras pessoas. Para que você leve o consolo do Senhor, para que você leve conforto do Senhor, para que você leve a alegria do Senhor. Por isso Ele renovou a aliança com você.
A bênção que Ele quer derramar sobre a sua vida, Ele quer derramar na vida do teu próximo. E Ele quer te usar. Ele quer aproveitar aquilo que Ele fez com você, para que você possa abençoar outra pessoa. A nova aliança fala do perdão completo dos pecados. Não apenas de perdoar, mas também de não lembrar mais. O Senhor diz: Ele perdoa os nossos pecados e Ele lança fora os nossos pecados. A nova aliança fala de pertencimento. Ele fala, que aquele povo será o povo dele. Eu serei o Deus daquele povo e aquele povo será o meu. Então fala de pertencimento, eu pertencer a uma família, eu pertencer a um pai. A gente ouviu aqui, a gente está fazendo esse movimento hoje, fez de manhã, a bênção dos pais para os filhos, pais abençoando seus filhos, para os seus filhos crescerem, para os seus filhos romperem, para os seus filhos serem maiores. E à noite nós fizemos, a honra dos filhos para os pais. E gente, como a gente tem visto, eu tenho visto, tenho ouvido os testemunhos, tenho passado por lugares e tenho visto pessoas que estão sofrendo, pessoas que as promessas não se cumprem, pessoas que acontecem tantas coisas por falta de perdão. E o Wesley trouxe aqui a história dele, que não é uma história fácil, provavelmente. Mas ele falou, o perdão foi muito mais libertador para ele do que talvez tenha sido para o pai dele, que nem lembrava do que tinha feito. E assim é conosco. Nós precisamos perdoar, porque o nosso pai, Ele nos perdoou. O nosso pai, Ele nos perdoa. Deus já perdoou aquele povo idólatra, um povo obstinado de coração duro. Ele perdoou. Quem sou eu e quem é você para a gente não perdoar? E muitas vezes você está dizendo assim, mas a minha oração não está sendo respondida. A minha oração não está sendo respondida. E aí você olha para o teu coração, tem falta de perdão. Eu agora estou aqui falando, lembrei, a gente fez um treinamento, a gente acho que falou sobre isso, no início do mês, a gente fez um treinamento aqui com o pastor Josué. O Wesley estava aqui, não estava? E ele falando, pastor, já não sei quantos anos, muitos anos, e aconteceu uma situação, e ele achou que estava resolvido, estava perdoado. Ele falava com a pessoa, era um outro pastor e tal, e o Senhor depois foi falando com ele disse, mas Senhor, já resolvi, Senhor, já resolvi. E aí ele viu que não tinha resolvido. E aí ele foi, pediu perdão, para a pessoa. E aí você fala assim, era um pastor, não é, um pastor. Homem de Deus, usadíssimo por Deus. Trouxe aqui ensinamentos para a gente assim, maravilhosos sobre discipulado. E reconheceu, ele soube reconhecer que ele precisava perdoar. E depois que ele foi lá e pediu perdão, tudo melhorou. As orações foram respondidas. E esse testemunho é testemunho de vida, de verdade, serve para mim e para você. E muitas vezes nós estamos com orações empacadas. E Deus já disse para mim e para você. Você já olhou aquela situação que você precisa perdoar? Você já olhou aquela situação que você precisa mudar? Você já mudou aquela situação que eu já te falei há um tempão que você precisa desfazer? E aí é muito mais fácil a gente dizer assim, mas Deus não responde a minha oração. Eu estou orando há tanto tempo. Precisa olhar para dentro de mim e de você e ver o que precisa ainda ser modificado. A nova aliança, ela é escrita no coração e na mente, não mais em tábuas. Mas o meu coração e o seu coração precisa estar preparado, precisa estar aberto, ouvidos abertos, olhos abertos e atentos para aquilo que o Senhor quer fazer. Ele quer juntar o povo de novo. Ele quer tirar você do exílio e trazer você de volta para a terra prometida. Ele quer trazer você para a terra que mana leite e mel. Mas você precisa decidir, querer seguir a esse Deus. Você precisa decidir todos os dias, Senhor, eu vou te obedecer. Senhor, eu quero mais da tua presença. Senhor, eu quero mais do Senhor todos os dias. Você precisa decidir. Porque as bênçãos do Senhor estão preparadas para mim e para você. Bênçãos incontáveis. Não tem como a gente contar as bênçãos que tem preparado para mim e para você. Mas porque a gente ainda não recebeu.
porque ainda estamos com o coração endurecido. E essa noite o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer renovar a aliança com você. Eu queria que a gente voltasse lá no verso 20. Lembra que eu pedi para você, quem está com Bíblia, riscar, ou no celular, gravar o verso 20? E aí, eu vou ler com vocês. Quem está com Bíblia, lê na sua Bíblia. Quem não está, pode acompanhar aqui no telão. E aí, aonde está dizendo Efraim, que você coloque o seu nome quando você lê esse verso. Você pode ler em voz alta, você pode ler para você, mas que você coloque o seu nome aonde está Efraim. E ouça o que o Senhor está dizendo para você. Ouça a voz do teu pai essa noite dizendo para você. Vamos lá? Entenderam o que é para fazer? Então, onde está ali, ó? Não é Efraim, meu filho querido? Eu vou dizer assim, não é Ana Paula, minha filha querida? E aí você vai botar o seu nome no lugar de Efraim. E ouça o Senhor te dizendo essa noite. Não é Ana Paula, minha filha querida? A filha em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Ana Paula, mais intensamente me lembro dela. Por isso, com ansiedade, a tenho no coração. Tenho por ela grande compaixão, declara o Senhor. Amém? Então é o Senhor dizendo para você, todas as vezes que Ele lembra de você, Ele tem ansiedade por estar com você. Ele tem ansiedade de estar com você, Ele tem ansiedade de te abraçar, de te dar bênçãos, de trazer coisas novas para você. Porque você é filha, filho querido do Senhor, filha querida do Senhor. Ele está renovando hoje com você essa aliança e Ele está dizendo, você não é a minha filha querida? Lígia, você é a filha querida do Senhor. Seu Bira, você é o filho querido do Senhor. O Senhor está trazendo hoje você aqui para restaurar, para te dar uma nova oportunidade de você sair daqui hoje renovado com o amor do Senhor. Um amor que foi tão poderoso, que foi pago por preço de cruz. Preço de cruz foi o preço que Jesus pagou para me resgatar e para te resgatar. Foi o preço que Ele pagou para renovar uma aliança. A nova aliança fala de Jesus, da fé em Cristo Jesus. A nova aliança é Jesus. A nova aliança é Cristo em mim e em você. Então nós não podemos sair daqui hoje sem a certeza de que tem uma nova aliança para mim e para você em Cristo Jesus. Cristo está renovando hoje com você essa aliança. Você é filho, filha querida de Deus. Que você hoje possa sair daqui com essa certeza, que o Senhor está renovando uma aliança. Vem tempo novo, vem tempo de bênção, vem tempos de abundância. E você precisa se posicionar diante de Deus. Pedir para que a nova aliança seja gravada no teu coração e na tua mente. Não mais em tábuas. Que o teu coração seja terra fértil. Para você ser abençoado. Para você ser bênção na vida de outro. Eu queria convidar o louvor. E que você aí no seu lugar. Se você quiser repetir novamente para você o verso 20, que você repita todos os dias, até você ouvir aquilo que o Senhor está dizendo para você. Ei, não é, vovó Mel, a minha filha querida? Não é, vovó Mel, a minha preciosidade? Então essa é a oportunidade que você tem de ir no seu lugar, se reconectar com o Senhor. Pedir perdão a Ele, se você precisa pedir perdão mais uma vez. Dizer para Ele que você o aceita como Senhor e Salvador. Se você hoje ainda não aceitou o Senhor como seu Senhor e Salvador, essa é a tua oportunidade, é você e Ele. De você dizer para Ele, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador.
Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Crava no meu coração e na minha mente uma nova lei, uma nova aliança. É você e o Senhor. É você e Deus. Eu me ajoelho pra Deus e renuncio desejos. Eu deixo tudo que toma o teu lugar. Senhor, eu não tenho outro altar. Tu és minha melhor escolha. És precioso pra mim. És tudo que tenho. É pouco te dizer, te devo a minha vida, o que há de bom em mim, eu venho te ofertar. Se tenho teu amor, meu Deus, eu tenho tudo, o que posso te dar, senão o meu viver. É pouco te dizer, te devo a minha vida, o que há de bom em mim, eu venho te ofertar. Se tenho teu amor, meu Deus, eu tenho tudo, o que posso te dar, senão o meu viver. Te entregamos, Pai, o nosso viver, todo o nosso ser a Ti, Senhor. É pouco te dizer, te devo a minha vida, o que há de bom em mim, eu venho te ofertar. Se tenho teu amor, meu Deus, eu tenho tudo, o que posso te dar, senão o meu viver. Queridos, o Senhor está te dando uma oportunidade. O que nós temos para oferecer ao Senhor, a gente pensa que é dinheiro, eu trazer uma oferta. O Senhor quer a minha vida, Ele quer a tua vida rendida no altar. Ele quer a minha vida e tua vida rendida em adoração. O amor do Senhor, Ele é derramado sobre mim e sobre você. Todos os dias, todos os dias. E realmente é muito pouco a gente oferecer qualquer coisa para o Senhor. Se não for uma vida de obediência, uma vida de renúncia, uma vida entregue, é muito pouco. O Senhor te chama para uma vida de obediência, uma vida de discípula, aquele que faz como Cristo faria. É para isso que Ele te chama. Ele te chama hoje para ser discípulo, para ser discípula. Toma a tua cruz e segue-me. Não é fácil, querido, não é.
Eu não vou dizer para você que é fácil, não vou te enganar. Mas é possível. Porque uma vida com Cristo, a gente já tem as dificuldades que a gente tem. Imagina uma vida sem Cristo. Imagina uma vida que vai para o inferno. E isso precisa doer no meu e no seu coração. Pessoas, filhos, pais, avós, primos, amigos, estão indo para o inferno. Porque eu me calei, porque você se calou. Mas o Senhor hoje está te chamando para você renovar com Ele uma aliança. Para Ele fazer nova todas as coisas. Para que você oferte o seu viver, a sua vida ao Senhor. Que você oferte todo o teu coração em obediência ao Senhor. Que você se ofereça ao Senhor todos os dias. Senhor, eis aqui a tua igreja, Senhor. Eis aqui os teus filhos, Pai, que decidiram essa noite, Deus, fazer diferente. Decidiram, Senhor, dizer sim. Decidiram, sim, Deus, renovar um voto com o Senhor. Um voto de obediência. Um voto, Senhor, de amar a Ti sobre todas as coisas. Pai, que o Senhor possa em cada coração essa noite lançar uma nova semente. Pai, que promessas se cumpram, Deus.